E no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar a repetição contada, né? Utilizando aqui o comando for. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, a partir das 17 horas, certo? Então, aqui a nossa repetição contada, né? Como o nome já diz, ela executa uma determinada quantidade de vezes, né? E aí a gente tem aqui como a principal característica dessa repetição exatamente isso, a quantidade exata de repetições, certo? Então a gente tem aqui o modelo, né, a estrutura do comando for, né? E aqui a gente tem a palavra, né, que é o comando for. Dentro dos parênteses a gente tem algumas instruções, que são as instruções que vão fazer o nosso programa, né, a nossa estrutura aqui, repetir uma determinada quantidade de vezes. Então, a gente precisa criar uma variável contadora, certo? Uma variável que vai servir para contar as nossas repetições. A gente vai ter uma condição de contagem, que vai ser a condição onde até onde a nossa repetição vai acontecer, né? Que assim que passar dessa condição, a gente vai ter a parada né, da nossa repetição, do nosso programa. E a gente tem também o incremento. Nós temos o incremento, que é uma equação, uma operação, né, que vai incrementar o valor da nossa variável, certo? Então, aqui vai ser o incremento do contador, certo? Então, a gente vai fazer alguma operação aqui com a variável contadora. Normalmente, a gente repete aqui incrementando mais um, né, para repetir uma quantidade exata de vezes, que a gente já sabe quantas vezes vai ser, né? Então, a gente coloca aqui normalmente mais um. A cada repetição, esse programa vai executar mais uma vez, certo? Até que essa condição aqui de contagem seja falsa. Ok, para a gente poder entender melhor como funciona esse comando, é interessante a gente fazer um exercício, né? Então, vamos ver como funciona o for na prática. Aqui a gente tem um exemplo que pede para a gente fazer um programa que lê um número real referente ao valor de uma xerox e exibe na saída uma tabela em que o número aparece, né, multiplicado de 1 até 10, né, em cada linha. Então, aqui a gente já sabe que vai ter que pular de linha, né, e a nossa repetição é 10 vezes. Então, a gente vai ter aqui o valor da xerox, né, aqui a gente tem um exemplo de saída, que vai mostrar aqui o valor da xerox, que é o valor que a gente recebeu, e a tabela aqui de valores, né, a tabela de preço das xerox de 1 até 10. Então, onde vai ter 1 é o valor de uma xerox e 10 é o valor de 10 xerox, certo? Então, vamos fazer esse programa. Aqui nós vamos criar uma variável chamada valor. Essa variável vai receber um valor do tipo float, então eu vou colocar aqui parse float, certo? E aqui eu vou colocar o prompt para receber esse número. Dentro dos números, ou melhor, dentro das aspas, eu vou colocar aqui o texto: digite o valor de uma xerox. E aí o nosso programa já vai mostrar a tabela, certo? Então aqui nós temos a variável, valor, né? E nós vamos criar agora a nossa repetição. Coloquei o nome for, vou colocar aqui a minha variável contador, que eu vou chamar de conte, igual a 0, né? A gente tem que dizer que essa variável vai iniciar em um determinado valor. Então, aqui eu vou iniciar em 0, ou eu posso iniciar em 1, já que eu quero que conte de 1 até 10. Né? Então, aqui, essa variável ela vai ter o valor 1, na próxima repetição vai ter o valor 2, na próxima o valor 3, e assim, até ela chegar igual a 10. Certo? Então, aqui a gente vai colocar a nossa condição de contagem, que vai contar enquanto o
contador for menor ou igual a 10. Então, até quando o contador for igual a 10, essa repetição vai executar. A partir do momento que o contador for 11, essa condição aqui não vai ser verdadeira e a nossa repetição contada vai parar. Aí, para que a gente consiga continuar essa repetição, a gente vai colocar aqui o nosso incremento, que a gente pode colocar conte mais ou conte igual a conte mais 1, certo? Então, o conte mais nada mais é do que a abreviação da operação conte igual a conte mais 1. Então, aqui eu estou calculando o contador mais 1 e armazenando na variável conte, certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte: a nossa variável vai iniciar em 1, ela vai somar mais 1 a cada repetição, e essa repetição vai acontecer enquanto o nosso contador for menor ou igual a 10, certo? Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar aqui essa tabela. Antes de mostrar a tabela, a gente vai mostrar aqui o valor do Xerox, né? Que está aparecendo aqui. Então, eu vou colocar um alert antes do for, né? Porque se eu colocar dentro do for, ele vai aparecer todas as vezes que o for executar, certo? Então, aqui eu vou colocar fora e vou colocar aqui Xerox, valor do Xerox, valor, vou dizer da Xerox, porque eu chamo da Xerox. Xerox, e aqui vou colocar o sinal de igual, o meu símbolo de reais, dou um espaço e concateno aqui com a variável valor, que é a variável que eu recebi o valor da Xerox, certo? Então, aqui dentro do meu for, eu vou colocar outro alert que vai mostrar aqui a tabela de preço da Xerox. Então, aqui a gente vai montar, né, como seria a saída da primeira linha. Então, vai ser o número referente à quantidade de Xerox, igual, aí aqui tem o símbolo em reais e o valor, certo? Então, aqui a gente vai fazer essa junção. Então, o número a gente sabe que é de 1 até 10. Então, veja, a nossa variável contadora, ela está contando exatamente de 1 até 10, porque nós iniciamos em 1 e paramos aqui em 10. Então, a gente pode utilizar essa variável também para mostrar aqui na saída a quantidade de Xerox. E aqui a gente vai dar um espaço, colocar o símbolo de igual, colocar o símbolo de reais, dar outro espaço e concatenar com a nossa operação. Eu vou colocar a operação entre parênteses para que não tenha nenhum erro, né? E a operação vai ser o número, que é o meu contador, vezes o valor da Xerox, né? Então, quando o meu contador valer 6, aqui vai ter 6 vezes o valor da Xerox. Quando o meu contador valer 10, aqui vai ter 10 vezes o valor da Xerox, certo? Então, a gente tem sempre que pensar na montagem dessa saída de uma forma que ela vai funcionar para todas as repetições, certo? Então, aqui eu estou utilizando a variável contador, que está indo de 1 até 10, para fazer essas operações, certo? Então, aqui a gente já finalizou o nosso vídeo, o nosso programa, na verdade. O vídeo ainda não finalizou, porque eu ainda não executei o programa. Então, vamos executar agora. Então, aqui está pedindo para me digitar o valor de uma Xerox. Eu vou digitar aqui 60. Então, vou botar 0,60. Opa. Vou botar 0,60, certo? Que é 60 centavos, por exemplo. E aí, aqui vai ter o valor da Xerox. Então, aqui eu tenho uma Xerox vale 60, duas Xerox 1,20, 3 Xerox aproximadamente 1,80, 4 Xerox 2,40 e assim sucessivamente até 10 Xerox que vai ser R$6, certo? Então, se eu quiser arredondar aqui essas casas decimais para 2 casas decimais, para não ficar esse número aqui tão grande, a gente coloca aqui essa operação ponto to fixed, e dentro dos parênteses a gente coloca o valor 2, que é o número de casas que a gente quer que apareça. Então, o comando vai ficar assim.
A gente faz a operação, depois a operação vai ser fixada em duas casas, certo? O valor, o resultado dessa operação. Então, vamos executar de novo para ver se funcionou. Digite o valor da Xerox, eu vou digitar novamente 0,60. Lembrando que em programação a gente digita o ponto no lugar da vírgula, certo? E aqui, ó, fixou em duas casas decimais, certo? Então, aqui a gente conseguiu mostrar o valor da Xerox e a tabela de preço, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem com seus colegas e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!